Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo de uma das personalidades mais calorosas do Eneagrama, que é o tipo 2, o famoso ajudante. Vamos explorar juntos esse coração que parece que nasceu para dar, sabe? E entender como que esse dom imenso pode ser uma fonte de alegria de verdade, e não de cansaço, de exaustão. Olha, essa frase soa familiar para alguém? Para muita gente, essa é uma vozinha interna que não para, sabe? É aquela crença central que vai moldando toda a visão de mundo do tipo 2. É a ideia de que, para ser amado, para ter valor, para ter o direito de existir, é preciso servir aos outros. Então, para começar, vamos dar uma olhada naquilo que todo mundo vê, sabe? Aquilo que a gente admira de cara no tipo 2. São as qualidades que brilham, que eles mostram para o mundo. É o seu lado mais luminoso. É aquela pessoa, né? A primeira que vem à mente quando a gente precisa de ajuda. Aquela para quem todo mundo liga. Parece que tem uma fonte de energia que nunca acaba para cuidar, para apoiar, para dar um ânimo. E o interessante é que eles conseguem transformar uma carência interna em uma aparente abundância, sabe? Se mostram fortes, desprendidos e sempre felizes. É uma imagem muito forte, né? Cativa mesmo. Só que, no meio de tanta doação, de tanto fazer pelo outro, pode surgir uma pergunta bem baixinho lá no fundo. Aquela sensação de que, olha, no fim do dia, o copo de todo mundo tá cheio, menos o da gente, né? Ok, agora a gente vai um pouquinho mais fundo. O que será que move de verdade o tipo 2? Vamos sair um pouco do que eles fazem e tentar entender por que eles fazem. Qual é o verdadeiro motor por trás de uma generosidade tão grande? E é aqui que a gente vê um contraste enorme, porque por fora, o que se vê é um espetáculo de altruísmo, de abundância, mas por dentro, e muitas vezes isso é totalmente inconsciente, tá? Existe uma busca muito intensa por amor, por validação. Essa generosidade toda, ela nasce de uma necessidade igualmente gigante de se sentir uma pessoa amada, necessária e, quem sabe até, indispensável na vida dos outros. Olha, e é super importante a gente entender isso aqui. Isso não é um defeito de jeito nenhum. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência emocional. Algo que foi aprendido lá atrás, bem cedo na vida. Foi um jeito muito inteligente que a personalidade encontrou para garantir que ia ter conexão, para ter certeza de que não ia ser abandonada. Bom, e tudo isso leva a gente para o coração do dilema do tipo 2. A paixão que move essa personalidade é o orgulho. Mas calma, não é o orgulho do jeito que a gente normalmente pensa. Vamos desvendar o que isso significa de verdade para o ajudante. A chave está bem aqui. Não tem a ver com se sentir superior aos outros. É mais uma inflação do ego, sabe? Uma expansão que vem daquela percepção de nossa, eles precisam de mim. Eu sou essencial para a felicidade deles. É esse sentimento que é a grande recompensa. É a validação de que aquela estratégia toda está funcionando. Esse mecanismo às vezes ganha o nome de generosidade egocêntrica. Parece até contraditório, né? Mas descreve exatamente o momento em que o ato de dar, sem que a pessoa perceba, começa a alimentar a própria necessidade do ego. O foco, de um jeito bem sutil, sai da necessidade real da outra pessoa e vai para a nossa própria necessidade. A necessidade de ser aquele que supre. E essa citação nossa, ela ilustra perfeitamente como esse ciclo se fecha. O auto-engano é tão sutil, tão bem feito, que a satisfação de se ver como alguém bom, generoso, acaba mascarando a real necessidade por trás de tudo. O ato de dar em si vira a própria recompensa. Ele confirma aquela autoimagem e mantém o verdadeiro motivo lá no fundo, bem escondido. Mas, e aqui vem a melhor parte. Felizmente, existe um caminho para a transformação. A parte mais cheia de esperança de toda essa análise é justamente essa, a jornada para o equilíbrio. É sair dessa armadilha do orgulho para encontrar a liberdade da humildade. E olha só, humildade aqui não tem nada a ver com se colocar para baixo, se rebaixar. Na verdade, é o exato oposto. É aquele reconhecimento profundo, sabe? Libertador, de que o próprio valor não precisa ser conquistado todo santo dia. É se dar a permissão para simplesmente existir, para ser amado, para pertencer, sem ter que ficar pagando por isso com um monte de favores. Essa jornada toda a gente pode imaginar em alguns passos bem claros. O primeiro, e talvez o mais desafiador de todos, é olhar para dentro e validar as próprias necessidades, entender que elas são legítimas, é ter a coragem de falar, ei, eu também preciso. Depois vem o desafio de se permitir ficar vulnerável e receber ajuda, de estar do outro lado da moeda, sabe? De receber o cuidado. O terceiro passo é o que transforma o ato de dar em algo livre de verdade, sem esperar nada em troca, sem ganchos. E o quarto
Ah, o quarto é a chegada. É entender que o valor está em quem se é e não só no que se faz pelos outros. Essa metáfora do copo é simplesmente perfeita, né? Por muito tempo, a doação vinha do material do próprio copo, sabe? E isso ia deixando ele cada vez mais fino, mais frágil. A jornada de crescimento ensina a encher o próprio copo primeiro, com autocuidado, com amor próprio, para que a generosidade seja aquilo que transborda, o excesso, e não algo que esgota a fonte, que racha o recipiente. E aí, como é que fica o ajudante depois de uma jornada dessas? O que acontece quando essa pessoa aprende a se ajudar primeiro? O resultado, gente, é uma força genuína, poderosa e muito, muito equilibrada. Um ajudante integrado não deixa de ser generoso de forma alguma. A generosidade dele se torna mais pura, mais autêntica. O amor para de ser uma transação, sabe? E vira um presente de verdade. Aprender a dizer não vira um ato de autorrespeito e não de egoísmo. E os relacionamentos, eles florescem, baseados na troca, na reciprocidade, e não mais naquela dependência. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade resume a jornada inteira. E se o maior valor de uma pessoa não estivesse naquilo que ela faz pelos outros, mas simplesmente em quem ela é? E se o direito de ser amado, de pertencer, nunca esteve em jogo para começo de conversa? Refletir sobre isso é o começo da verdadeira liberdade para o ajudante.